É impossível permanecer insensível e se abster de falar sobre o genocídio da nossa juventude negra. São nossos filhos peixes que sofrem. São nossos filhos peixes negros que morrem. Com eles sofremos e morremos juntos. Vozes mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança, nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Conceição Evaristo, 1990. Este é um espetáculo de arte e essência. De arte negra e essência. E com vocês, Negra Essência. Momento em que o Negra Essência nasceu, por assim dizer. Foi logo depois de uma oficina que eu e o Manuel fizemos, uma oficina de capoeira do contramestre Guto, em que no final a gente teve uma roda de samba, né, que é comum em aula de capoeira e oficina de capoeira, e chega um determinado momento que eu acho que foi uma pergunta do Guto, que ele pergunta assim, se aquela situação lembrava alguma coisa relacionada à cultura negra, alguma memória das coisas negras que a gente tivesse. E eu, naquele momento, eu lembro que eu falei que o jeito de dançar o samba de roda, na capoeira, lembrava muito o jeito de dançar da minha mãe. A partir disso, a gente começou, então, a conversar sobre a possibilidade de um projeto que pautasse as mulheres negras gaúchas de uma forma geral, mas que também trouxesse elementos da dança, né? Elementos de palco, elementos até mesmo de técnica, né? De dança. E a gente começou a escrever, então, Negra Essência. O trabalho tem um viés político, né? A gente trabalha com a arte que está ligada diretamente às nossas questões políticas e ao nosso lugar enquanto sujeito negro na sociedade. E aí o projeto, então, a gente surge um edital da Funarte, um edital específico, né? Uma bolsa para artistas e produtores negros. E a gente resolve que é ali que a gente vai apresentar o Negra Essência, ali que a gente vai partir para uma construção de uma proposta que valorizasse a cultura negra gaúcha, que valorizasse as mulheres negras gaúchas, que desse mais visibilidade para esses grupos, né? O trabalho de criação em transformação se propôs através da dança e interpretação de 9 bailarinos negros e uma equipe composta, em sua maioria, também por negros, a historiografar na linguagem do movimento e com acervo teórico e audiovisual, coletado em pesquisa de campo, lutas, histórias, angústias e sonhos de 15 mulheres negras das cidades de Santa Maria, Pelotas e Porto Alegre. De uma forma geral, as mulheres que fizeram parte desse projeto, tanto as que partilharam suas histórias conosco, como as que estão na equipe, são reverenciadas pela sua importância na conjuntura da estruturação da história negra, responsáveis pela manutenção e repasse da cultura no contexto da formação da sociedade e das famílias afro-gaúchas.
todo a gente tenta pensar que são corpos negros produzindo uma dança no âmbito da criação em dança, da criação e da pesquisa, e que, de alguma maneira, ocupam espaços ainda muito brancos, né? Porque um questionamento é que a gente está cansado de novela de branco, teatro de branco, filme de branco, dança de branco, e daí a gente vem para o teatro e passa 1 hora e pouca dançando, e às vezes chega até a incomodar as pessoas, porque é um lugar de fala. E é um lugar que a gente utiliza com muito respeito a todas as etnias, a diversidade, mas é um lugar que é muito pouco explorado por esses corpos negros. A gente não se via até pouco tempo nos personagens principais, em cargos de poder, né, em lugares de poder. Então a gente quer utilizar esse lugar de fala e quer falar muita coisa, porque foi reprimido esse lugar da fala durante muito tempo. Então, essa é uma questão que motiva o espetáculo ser um pouco longo, o espetáculo transitar também entre esses lugares do que é uma cultura popular negra ou uma cultura afro-brasileira, tanto nas questões de religião quanto nas questões de linguística, e também nesse lugar da dança contemporânea que se questiona e diz, opa, que arte é essa que a gente vem fazendo há tantos anos e que não respeita nem a multiplicidade, né? É uma dança que tem um corpo específico, uma cor específica, um padrão específico. Então agora a gente precisa romper um pouco esses padrões, dançar outras coisas e dançar coisas que estejam no lugar da potência humana. Eu atuei enquanto diretor muito mais na perspectiva de aplicar alguns procedimentos de criação para que os bailarinos atuassem enquanto intérpretes e criadores, né? Então tudo que eles dançam são coisas que eles mesmos criaram. Já dançava há muito tempo, mas eu vi novas possibilidades, assim, vi o meu corpo eu vi que eu não conhecia meu corpo, que ele tem imensas possibilidades e que a gente não sabe dessas possibilidades que a gente tem. Então, através das aulas de improvisação, de criação, o nosso processo foi mais rico. O mais rico, não que o nosso espetáculo não seja algo que nos orgulhe, mas eu também concordo com as colegas que eu saio do grupo com outra visão de mundo. Não sou mulata, sou negra, sambista e com muito orgulho passista. Eu também, no Negra Essência, eu me vi mais negra. Eu entendi mais sobre as negras e, inclusive, as suas diferenças, as suas vidas,
soube respeitar as outras, me livrei de alguns preconceitos que eu mesma tinha em relação a outras mulheres da minha cor, que, por exemplo, dos cabelos, de cabelo alisado, as mulheres que ainda não tinham a total aceitação, o conhecimento de quem elas eram, de onde elas tinham vindo, entender essas diferenças, participar daqui de histórias diferentes e das mulheres que a gente escutou, tanto gays, trans, todas essas diferenças dentro de um núcleo só, que é o núcleo negro, né? Negrescência aqui que eu vinha descobrir muita coisa, vinha aprender também muita coisa, assim, ó. Por todo o tempo que eu danço, assim, eu pude aprender, vivenciar, e vai ser algo para mim, assim, ó, que eu vou levar para a vida toda. Eu acho que eu não pretendo mais parar de estudar a dança afro, porque eu acho que eu estou com 32 anos, eu nunca tinha experimentado a dança afro. Saber que não se está sozinho e que a dor não é sozinha, entende? Andar junto eu acho que é o mais importante para persistir mesmo, porque se a gente não consegue bater, resistir é a ideia. Pra mim foi bem difícil e eu acho que não dá pra se deixar levar assim pelos que os outros dizem, porque ninguém é melhor que ninguém. E a gente pode, todo mundo pode.
Nós, negros e mulheres, todos temos capacidades. A sociedade branca nos impede de sermos negros. Ela nos impede de nós nos olharmos no espelho e a gente vê que o nosso cabelo crespo é bonito, que o nosso lábio grande é bonito, que o nosso nariz largo é bonito, que você não precisa ser branco. A gente está junto aqui hoje a um projeto negro que muito nos orgulha, então eu já vejo uma pequena mudança, sabe? Há alguns anos aqui na UFSM jamais assim eu viria um grupo negro andando pelos corredores como a gente estava andando ontem e todo mundo nos olhando, porque é um espaço branco. E então eu acredito que muita coisa já tenha melhorado e que ainda há muito que melhorar e que a gente sirva de exemplo, né? Eu perguntei na minha cara como Ai, tu chega aqui. A acabou meu glamour. Betinho, como é bom te ver. A falta que tu faz. Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz. Geralmente a gente é só mais um no grupo. E aqui eu senti que eu fazia a diferença. Que durante o processo eu não era só mais uma. Eu era a bailarina, junto com as outras bailarinas. E a gente se sentir valorizado numa sociedade que a gente vive hoje, onde a gente é sempre um coadjuvante, é sempre um segundo, eu acho que isso é muito marcante pra gente, porque cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua história, mas sempre do lado de outras pessoas, apoiado em outras pessoas, que se tu tá ali ou não faz tanta diferença. Agora, a gente ter esse auxílio para vir aqui, se doar e construir o projeto, faz com que a gente se sinta privilegiado e valorizado. A gente está aqui porque querem que a gente esteja aqui. Provocante. Eu não sei quem ela é. Eu não sei de onde ela vem. Eu não sei por que ela vem. Ela vem. Ela, do jeito dela, não passa despercebida. Onde ela passa, ela marca. Gays, trans, simplesmente mulher. De aproximação com uma temática que muitos poderiam dizer, ela deve saber muito sobre esse tipo de temática, mas não. Eu nunca dancei dança afro, nunca havia me interessado por esse tipo de temática
e passei a me apropriar um pouco mais, a ler artigos, livros e com o passar do tempo vendo o quanto eu tinha perdido até ser convidada a entrar nesse projeto. Do espetáculo, assim, que para mim foi a parte maravilhosa, porque ontem, quando eu participava de um batuque, né, de matriz africana, eu vi o nascimento de uma Iemanjá. E hoje, quando a menina começou a representar ali, ó, foi a primeira coisa que eu lembrei. E logo em seguida, assim, lembrei da primeira fala da Marta, quando ela lê o texto ali, que ela descreve uma menina assim, ó, negra, magra, com seios pequenos. E a pessoa que ontem, pela primeira vez, nasce um orixá Iemanjá nessa pessoa, a Marta descreveu a pessoa na íntegra, assim, então foi muito emocionante ver aquela parte da cena ali, da Iemanjá, assim, ó. Foi bem chocante, assim, mais uma vez, assim, os orixás mostram que ontem, assim, meninas, se eu não fosse de matriz africana e eu teria alguma dúvida, ontem com certeza eu me renderia, porque tudo que eu vi acontecer ontem foi divino, sabe? Então hoje só confirmou. Eu achei o espetáculo maravilhoso, eu fiquei assim num momento de êxtase, porque eu nunca imaginei, quando a Andréia foi lá me entrevistar, que o áudio que as pessoas ouviram fosse estar tão bem representado naqueles corpos que estavam ali no palco, né? E eu me vi representada assim, e eu não vou falar em que momento que eu fui representada, que é uma coisa particular minha, assim, mas eu me vi representada assim, com certeza, e eu achei, assim, espetacular. De maneira bem superficial, explicar o espetáculo é dizer que existem corpos negros de mulheres, de homens, de crianças que diariamente lutam por um espaço de fala e que precisam ser ouvidos politicamente e que precisam ser respeitados. Tem diversas coisas no espetáculo que me tocam pessoalmente e que eu sei que tocam outros negros porque é a nossa realidade, porque passa por um lugar não só da arte, mas faz um link direto com as nossas vidas e com as nossas realidades. Então, é um lugar de questionamento. Eu acho que o espetáculo, em suma, ele é um lugar de questionamento sobre o papel, o lugar da mulher negra na sociedade. E uma sociedade negra gaúcha pensada por mulheres negras. Como que é essa realidade que não é contada num livro de história e que não é retratada em lugar algum? Então, tem essas chaves, esses eixos que para mim são os mais centralizadores. É pensar a história da mulher negra contemporânea, contada por ela e por outras que, iguais ela, se colocam na cena dançando, né? Tem esse lugar do questionamento do cotidiano diário do sujeito negro em qualquer lugar do mundo. E tem um lugar da potência humana, né? Do lugar da fala. Quais são os nossos lugares de fala? E eu acho que o espetáculo é um dos lugares onde a gente fala. Há exatamente 3 semanas, a minha família foi alvo de uma tragédia, onde
onde eu acordei de madrugada e recebi a notícia que meu primo negro, de 18 anos de idade, tinha sido executado com 8 tiros. É difícil, no meio dessa sociedade que tenta impor pra gente o que a gente tem que fazer, e ter que escutar e ler comentários que não tem nada a ver com as coisas que acontecem nas nossas vidas, de pessoas que não sabem como é ser negro, que é branco, que tem emprego, tem o que comer, tem as condições perfeitas para entrar na universidade, enquanto nós negros, muitos de nós negros, vai para a escola apenas para comer, porque em casa não tem. Mesmo depois de 128 anos de abolição da escravatura, precisa de uma lei para que a nossa cultura seja discutida nas escolas. Então, o meu recado é esse: resistam. E não deixem que, assim como no relato da Amanda, pessoas que não se apropriam da nossa cultura deixem a gente retraídos e sem voz, porque nós temos voz. E isso aqui está mostrando para todo mundo que sim, que nós tivemos um espetáculo falando de 15 mulheres negras, de mulheres trans, de gays, de professoras, de tudo que vocês possam imaginar. Essa ideia, inteirando já agradecendo o convite, né? Eu adorei pelo fato que a trans já convive com preconceito no dia a dia, né? E ainda sendo trans negra, então a coisa complica muito mais, né? Então foi um espetáculo bárbaro, eu adorei. Mais uma vez eu agradeço o convite e confesso que superou a minha expectativa. Porque nós, travestis, sofremos muito preconceito, né? Enquanto negra, mais ainda. Então, a luta continua. Dizer a todos que a dança, a linguagem corporal permite isso. E cada momento contado pelos corpos desses intérpretes criadores maravilhosos, cruzam-se nossas histórias todas, com certeza, de vocês como bailarinos e as nossas, e de infinitas mulheres que nos constituem. Todas as mulheres que constituem toda a ideia de ancestralidade que às vezes se coloca no esquecimento, mas que aqui, nesse palco, está presente. Agradeço, desejo dizer que esse processo vivido junto, inicialmente com a Andréia, me possibilitou relembrar histórias da minha vida que havia esquecido, que são histórias que
o Brasil tem esquecido, mas nós também temos esquecido um pouco da nossa história como mulheres negras. E essa possibilidade que vocês criaram aqui me fez relembrar histórias e me empoderou muito. Me fez fazer outros movimentos de vida. E acho que essa é a possibilidade que vocês colocam aqui para a gente. Outras possibilidades de movimento de vida. Movimento de vida de mulheres negras que movimentam essa nação brasileira. Em tempos de crise, em tempos de ódio, em tempos de fascismo, em tempos onde a diferença não é reconhecida, onde não se olha essa multiplicidade e essa nossa Constituição negra. Muito obrigada, Simone, somos um, Alafia, Saravá, Aiabá. Luísa Maim, chefa de negros livres, e a preta Zeferina, exemplo de heroína, a qual Tune de Palmares, soberana quilombola, e Felipa do Pará, negra ginga de Angola, África liberta em suas trincheiras. Quantas anônimas guerreiras brasileiras, África liberta em tuas trincheiras. Quantas anônimas guerreiras brasileiras. Luísa Maim, chefa de negros livres, e a preta Zeferina, exemplo de heroína, a qual Tune de Palmares, soberana quilombola, e Felipa do Pará, negra ginga de Angola, África liberta em suas trincheiras. Quantas anônimas guerreiras brasileiras, África liberta em tuas trincheiras. Quantas anônimas guerreiras brasileiras, África liberta em tuas trincheiras. Quantas anônimas guerreiras brasileiras, África liberta em tuas trincheiras. Quantas anônimas guerreiras brasileiras, África liberta em tuas trincheiras. Quantas anônimas guerreiras brasileiras, África liberta em tuas trincheiras. Quantas anônimas guerreiras brasileiras, África liberta em tuas trincheiras. Quantas anônimas guerreiras brasileiras.